Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante Brasil, o Ministério de Defesa Cristã. Queridos, gostaria de iniciar esta série de vídeos, esse estudo, começando pela Escritura Sagrada, que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Diz o apóstolo Paulo. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Gostaria de iniciar esta série apresentando uma indicação para vocês, tá bom? Nós vamos tratar deste livro aqui, ó. Uma outra herança reformada. Reflexões a partir de Sebastian Castellion. Ok? O livro de André Casagrande e Leandro Tomás de Almeida. Ok? Vou aqui ler para vocês rapidamente o currículo deles. André Casagrande está doutorando em Letras pela Universidade Mackenzie, mestre em Ciências da Religião, estudou Teologia no Seminário Presbiteriano do Sul, provavelmente deve ser um ex-calvinista. E temos também Leandro Tomás de Almeida, iniciou os estudos superiores pela Teologia no Seminário Presbiteriano também do Sul, provavelmente também um ex-calvinista. Mesma ocasião em que fez o curso de Letras na Unicamp. Nessa universidade fez mestrado, doutorado e pós-doutorado, período que também realizou estudos na Universidade de Paris e na Universidade de Califórnia, sempre abordando literatura e crítica literária. Ok. Bem, apresentando aí os autores da obra. Esta obra é de 2017, tá? Uma outra herança reformada. Ele se propõe a mostrar e apresentar uma outra herança reformada, né? Então, eu também me proponho também a vocês lerem o contraponto também concernente a Sebastian Castellion. A Providência Secreta de Deus, um livro escrito da pena de John Calvino, ok? Então, Sebastian Castellion, ele foi refutado aqui neste livro da editora Mundo Cristão, A Providência Secreta de Deus. Qual o lugar da presciência dentro da predestinação? Qual o lugar da eleição? Os decretos. Ou seja, as acusações que Sebastian Castellion faz à teologia reformada e mais propriamente também a John Calvino são refutadas nesta obra. Se você tem a mente aberta e não lê só livros a favor de um tema, você certamente vai se interessar em ler o contraditório, né? Se faz necessário nos dias de hoje nós conhecermos os dois lados da moeda e não um só lado da moeda, né? Porque senão nós vamos fazer afirmações como esta que está no livro A Doutrina da Predestinação, do saudoso Severino Pedro da Silva, em que foi meu professor quando eu estudei no Cícero Canudo de Lima, o nome que não existe mais, na Faculdade da Assembleia de Deus do Belém. Eu estudei no Cícero Canudo de Lima, fiz lá o meu básico em teologia e o saudoso pastor Severino era professor lá. No prefácio da sua obra,
ele diz, usando as palavras aqui de José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da Assembleia de Deus do Belém, para muitos leitores da Bíblia, a presente doutrina, a doutrina da predestinação, é um tanto obscura em sua forma de aplicação. Então, ele diz que para muitos leitores das Escrituras, a doutrina da predestinação ainda é um tanto obscura. Queridos, ela não é obscura. Ela é bem clara nas Escrituras Sagradas. Basta somente que nós também nos dediquemos a querer aprender não somente o ponto de vista arminiano, mas o ponto de vista monergístico. E isso demanda tempo, demanda meses, demanda muita leitura. E muitas pessoas em nosso século não estão dispostas a pagar o preço de ler obras de ambos os sistemas teológicos. E aí eles acreditam somente num tipo de interpretação, somente numa hermenêutica, somente no modo de pensar. Lamentável, porque na nossa era, no século XXI, nós estamos rodeados de várias pessoas, ok? Que praticam uma desonestidade intelectual enorme, ok? Não só na área teológica, mas na área também secular. A história tem sido desconstruída e construída novamente numa era de pragmatismo, uma era de relativismo, como é o século XXI. Mas qual é a verdadeira história sobre um assunto? Como é que eu descubro isso aí? Você tem que deixar de ser um crente, sabe, que só vê de um lado. Então você tem que procurar ler obras, exemplo, vamos dar um exemplo aqui no nosso caso, que estamos tratando desse vídeo. Se é sobre soteriologia, leia os dois lados da moeda, querido. Não leia só um lado da moeda, senão você vai ficar um crente defeituoso. E por que você está dizendo aí, ô pesquisador Marcos? Veja, se você, por exemplo, ler este livro, O Arminianismo Puro e Simples, do pastor Jamierson de Oliveira, que é um batista também, ele chega a declarar, aqui, na página 50 do seu livro, assim como qualquer leitor que se depara pela primeira vez com a doutrina calvinista da predestinação, Wesley igualmente levanta um questionamento lógico quanto à necessidade da pregação e da evangelização. Afinal, se existe uma eleição, há de ser que toda pregação é vã. E toda obra missionária, de igual modo, desnecessária. Pois se os salvos já foram infalivelmente escolhidos, não haveria razões para a existência de evangelização e de obras missionárias. Olha, se você ler só essa declaração, as declarações que estão aqui, você vai falar, não, é isso mesmo. Para que eleição e predestinação? Se aqueles que hão de ser alcançados vão ser alcançados. Não é? Não parece que está corretíssima essa afirmação? Não parece? Só que aí você tem que ler o contraponto, meu querido. Pega o Heróis da Fé, por exemplo, um livro que também é da CPAD, os dois são da mesma editora, portanto são assembleanos, da Assembleia de Deus. Quando você abre aqui, certo, a introdução deste livro, apresenta aqui a relação dos pastores, dos missionários que evangelizaram o mundo. E mais de 90% da relação dessa que está aqui apresentado eram e foram calvinistas. Por quê? Porque o calvinista ele não anula o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, querido, não pertence a mim, a você,
saber quem é eleito, quem é predestinado. Importa tão somente que você saia no campo e Deus, através do seu Espírito Santo, trabalhará nos corações humanos. Então, se você ler só essa afirmação aqui, você vai falar, poxa, verdade isso aí, meu. Então se faz necessário ler sempre o contraditório também. Se você quiser ter uma mente ampla, não andar com aqueles, sabe aquele negócio de cavalo aqui que você só olha para frente? Se você quiser ter uma mente ampla, ser um grande pesquisador na área da história, da teologia, meu querido, não adianta você ver só um lado da moeda. E por isso, nós vamos conhecer também um pouco mais da história que talvez não foi apresentada numa outra herança reformada, ok? E nós vamos aprender um pouco também sobre Sebastian Castelli. Então, meu querido, deixe o seu like, os seus comentários, e no vídeo 2 nós vamos continuar esse estudo histórico sobre a vida de Castelli e se de fato houve uma outra herança reformada. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.